Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Eu vou falar aqui um pouco em forma de conselho, né? Obrigado a Sidney pela água. Em forma de conselhos, há alguns conselhos que nós encontramos em Provérbios, em especial em Provérbios, né? Sabemos que Provérbios foi escrito por Salomão, e ele também escreveu Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Ele escreveu também alguns salmos. Esse foi Salomão, filho de Davi. Não temos todos os provérbios que ele escreveu, foram 3.000, né? Mas temos uma boa parte deles no livro que traz esse nome, Provérbios. Provérbio é um ditado, né? É alguma coisa que costumeiramente se usava. Como a gente tem vários ditados, né, na nossa época, que são usados sempre, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tem outros que são mais engraçados, mas são interessantes, né? Barata esperta não atravessa galinheiro. Sempre falo isso, e é bem interessante também, né? E são ditados populares. E esses provérbios, eles se tornaram bem populares. E eles são máximas de sabedoria. Então, o livro de Cantares, Salomão escreveu quando era jovem. O livro de Provérbios, ele escreveu quando ele estava na metade da vida. E o livro de Eclesiastes, ele escreve quando já está em idade avançada. Então, assim, o diferencial, embora seja poético, o diferencial é que Provérbios são falas de máximas de sabedoria. Geralmente é antítese, que é a comparação entre o ímpio e o justo, o sábio e o tolo. Então Salomão, ele faz muito esse comparativo. É um livro sapiencial, um livro de sabedoria, mas é poético. E o livro de Eclesiastes também é um livro com sabedoria, só que é filosófica. Porque no livro de Eclesiastes, Salomão, ele tenta encontrar um sentido para a vida, ou sentidos para a vida. Parece que ele está decepcionado, deprimido, mas ele está buscando um sentido para a vida, que é a busca da filosofia. E assim, a gente lê Eclesiastes, chega numa hora, dá uma depressão na gente, né? Porque parece que ele não acha nada útil. Mas quando a gente olha bem calmamente, a gente percebe que tem algumas coisas que ele diz que é bom. Por exemplo, ele diz que desfrutar do fruto do seu trabalho, ele diz que isso é bom. Então a gente, na medida do possível, desfrutar do fruto do seu trabalho, né? Tem gente que não consegue desfrutar porque acha que precisa guardar, porque pode vir algum problema e vai precisar. Só que de repente esse problema nunca chega. Aí o que chega é a morte. E a pessoa não desfrutou. Então, desfrutar do fruto do seu trabalho é uma coisa. Outra coisa, ele fala, comer é uma coisa maravilhosa. Comer, quem é que não gosta de comer? Todos nós temos uma comida preferida. Alguns têm 5 comidas preferidas ou mais. Mas então, comer é uma coisa boa. Ele fala se alegrar, e ele fala também, aqui só para os casados, desfrutar da moça com quem você se casou. Então, quando a gente desfruta do matrimônio, também é aproveitar a vida. Ele diz que isso faz sentido, isso é bom. Então, para quem é casado, desfruta aí, porque vai acabar depois com a morte. Então, tem que desfrutar. E já Provérbios, eu quero começar falando do 13 e versículo 4. Ele vai falar sobre o empenho e por que algumas pessoas não alcançam. Eu repito, eu vou falar em forma de conselho, porque eu também não... Quem sou eu para repreender alguém, né, irmãos? Eu sou só um auxiliar aqui nessa igreja, e estou aqui só para ajudar no ensino, então eu não vou repreender ninguém, porque mal eu dou bronca nos meus filhos. Então aqui é forma de conselho, né? E eu espero que eu não precise da misericórdia depois de eu errar e cair num desses problemas aqui. Porque a gente às vezes pensa que nunca vai errar, mas Paulo já antecipou quando ele disse, né? O que Paulo falou? Eu subjugo meu corpo, reduzo a servidão,
para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então, se o apóstolo Paulo, ele tinha esse receio de ser reprovado, imagine eu, dá para usar ali hoje? Beleza? Provérbios 13:4, o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. A segunda parte do versículo, inclusive, pastor Zilmar, eu olhei outra versão que diz assim, ó: quem guarda aos poucos terá em abundância. Eu achei muito interessante essa parte, porque quem não se esmera nunca tem nada, seja qual for o departamento da vida, não vai ter nada, porque a preguiça, ela atrapalha o propósito. Então, se você tem um propósito, tem que se esmerar muito durante um tempo. E o preguiçoso muito quer, né? Todos os preguiçosos querem muitas coisas, mas pouco alcança ou nada alcança. Mas os que trabalham com dedicação prosperam. Então, há pessoas que não trabalham, não é porque são doentes, é porque não querem. Não querem. Eu vejo pessoas saudáveis, aparentemente, nos semáforos, pedindo esmolas. E a gente fica pensando, né? Se essa pessoa estivesse limpando a minha casa, se estivesse lá roçando a grama, seria útil. E a gente daria o valor de uma forma bondosa, né? Porque ali a pessoa está não fazendo nada, às vezes no sol, saudável e querendo viver da ajuda. Viver da ajuda é um estilo que alguns adotaram para si, só que não gera prosperidade para a pessoa, porque a preguiça vai amarrando, e o preguiçoso sempre arruma uma desculpa, ou é um problema aqui, outro lá, é bico de papagaio, é coluna, eu sei que tem problemas, tem doença, né? Mas pode ver que sempre tem, e a Bíblia fala que o preguiçoso diz, um leão está nas ruas, então eu não vou sair para trabalhar, eu vou ser devorado. Vai que eu sou atropelado na faixa de pedestre, então eu já nem vou, né? Eu não vou levar meu currículo porque não vão me chamar. Eu não vou, né, para a sala de aula porque o professor, porque estudar também não é fácil, irmãos. Estudar, se alguém falou que estudar é fácil, mentiu. Estudar não é fácil. Fazer trabalho, apresentar trabalho, pesquisar para fazer uma prova, não é moleza não. E quando é um ministério, é a mesma coisa. Sempre que a gente vai se esmerar, a preguiça tem que sair, não tem jeito. Tem dia que a gente está com preguiça, né? Atira a primeira pedra que nunca teve, né? Todos nós, aquele dia, não, hoje eu não vou fazer nada. Mas se a gente tem uma responsabilidade, é triste, mas a gente é obrigada a jogar a preguiça, tirar do couro o quati, como a gente diz aqui em Camboriú, e a luta. Mas tem gente que morre de fome e não quer fazer nada para obter o resultado. E há pessoas fazendo a mesma coisa sempre e esperando um resultado diferente. Não vai ter. O resultado vai ser igual sempre. E nós precisamos ser teimosos naquilo que a gente acredita e ter esmero para isso. Então, às vezes, a pessoa não tem porque não se esmera. E outra coisa, quem guarda ou trabalha e se esmera aos poucos, terá prosperidade. Então, às vezes, a gente desvaloriza um pouco. Você quer fazer um teste? Eu não sou mão de vaca aqui, mas fazer um teste. Pegue um cofrinho lá e coloque na sua casa todas as moedas que sobram do troco, coloque ali dentro durante um ano. E veja o quanto rendeu. E às vezes a gente ignora essas coisas, sabe? Aos poucos. E às vezes, irmãos, o segredo não está em quanto ganha, mas em quanto gasta. Há pessoas que ganham um salário mínimo, e se você conversa com eles, tem dinheiro para comprar as coisas que querem à vista. E há pessoas que ganham 10 salário mínimo, que está sempre na pendura. Porque isso chama-se inteligência financeira. É a pessoa saber agir com o dinheiro. E a gente não tem matéria de educação financeira nas escolas. A gente aprende com os pais. E poucas vezes é ensinado isso na igreja. E tem muita gente achando que crédito é grana. E não é, irmãos. Crédito é crédito. Você pode ter um cartão com 20 mil de limite. É só crédito, não é dinheiro. Se você não tomar cuidado, perde sono. Aí vem para a igreja, vamos, ora por mim que eu estou em depressão. Claro que nem toda depressão é por causa disso, mas também é.
Você está entendendo? E às vezes é a gestão, é a administração. A pessoa compra porque está barato. Nem precisa, mas está barato. Eu não posso perder. Aí a pessoa é levada pelo impulso. Não vai levar? Leva! Está barato! Baixamos 50%. Aí você compra, chega em casa e tá. E eu faço o que com isso? Faço o que com isso? Comprou, se arrependeu, aí vai vender. Ninguém dá nada. Tirou da loja. Acabou. E tem gente que gasta porque está sempre comprando o celular mais novo que veio no mercado. E o dele, que pagou 4 mil, vende por 2. E vai pagar 8 no outro. E assim sucessivamente. E nunca prospera. Nunca prospera. E é uma coisa que está aqui. É a gente que não percebe às vezes, né? Então por isso que eu estou falando, irmãos. Eu não sou perfeito. Não sou rico. Gostaria de ser. Mas assim, em forma de conselho, tá? Para mim, para os irmãos. Segundo lugar, Provérbios 11 e 15. Provérbios 11 e 15. Tem no 6 também, mas eu vou falar o 11 e 15 primeiro. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. Irmãos, eu falei que é conselhos, né? Eu sei que os irmãos conhecem isso, conhecem esse versículo, mas é sempre bom lembrar, porque às vezes a gente vai indo e vai esquecendo, sabe, dessas coisas, e fica com pena. Quer ver uma coisa terrível? É você comprar o carro no seu nome para o outro usar. Se a pessoa atropela alguém, irmão, é uma dor de cabeça. Se a pessoa leva multa, vai ponto para sua carteira, irmão, para evitar problema. Olha só, é conselho. Por isso que eu disse que é conselho. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Aqui fala que é do estranho. Mas no capítulo 6, fala assim, ó, meu filho, se você aceitou ser fiador do amigo, é que tem os amigos também, né? E a palavra avalista não aparece em Provérbios, então aparece a palavra fiador. Em Provérbios eu não encontrei a palavra avalista, aparece fiador. Então fiador é um termo mais jurídico. A pessoa vai alugar um galpão para fazer uma igreja, vai alugar uma casa e você assina como fiador. A pessoa vai fazer um financiamento estudantil, você vai lá e assina como fiador. Se é seu filho, sua esposa, eu não tenho nada a ver com isso. Se você confia, é seu amigo, eu não estou dizendo que é pecado. Só estou dizendo que é bom ter cuidado, para não se incomodar depois. Olha aqui, ó, versículo 6, Provérbios 6 e 2. Se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso por suas palavras ou sua assinatura, siga meu conselho, livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos do outro. Procure ele, humilhe-se, insista com ele, não deixe para amanhã. Eu estou lendo a Bíblia. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como uma gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge da rede. Olha só o conselho da Bíblia. Se você puder evitar, evite. Quer ver uma coisa curiosa? Quando a pessoa diz assim, Eliel, empresta teu nome para mim comprar tal coisa, porque o meu nome está sujo, está no Serasa. Eu fico pensando assim, se essa pessoa não cuidou do nome dela, eu vou esperar que ela cuide do meu? Então é só uma coisa para a gente pensar, né? Outra coisa, os pais, os avós aposentados que ficam comprando coisa para os netos e bisnetos pagarem, que já vem descontado na aposentadoria. Isso é outro problema. E incomoda bastante também. Então assim, ó, para você não se incomodar, é melhor resolver essas questões. Você quer ajudar alguém? Ajude de outra forma, principalmente se aquilo que está em questão é um valor que você não pode pagar. Você imagina, você ganha 2 mil, o aluguel que você assinou de fiador é 4, é 6, se acontecer do outro não pagar, você também não vai. Você está entendendo como é que vai ser a situação? E a gente tem que manter o nosso nome limpo, porque do nada aparece uma oportunidade para quem está em dia, e se não está em dia, perdeu a oportunidade.
Aí tem alguns que dizem, não, eu vou amontoando conta porque depois de 5 anos caduca. Caduca nada. Depois de 5 anos a empresa vai lá, compra aquela dívida e começa a te importunar para fazer uma negociação. E isso incomoda muito. Então, de vez em quando acontece isso, né? Eu vejo gente que compra celular novo, coloca um chip, e alguém fica ligando a vida inteira. Você é a fulana? Não, eu comprei esse celular faz 2 meses. Aí chega de outro dia, você é a fulana? Não, não sou. Por quê? Porque a fulana estava com um problema. Você está entendendo? Então assim, para evitar é bom assim. Provérbio 24, 27. Provérbios 24 e 27. Diz assim, prepara de fora a tua obra e prepara-a no campo, e então edifica a tua casa. Na versão transformadora diz assim, cuide primeiro dos seus negócios, ou aquilo que dá rentabilidade, defina a sua situação financeira. Desculpa, não é a NVT, não é a nova versão transformadora, isso aqui é a Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva. Provérbio 24 e 27 na nova Bíblia Viva. Cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir a sua casa e a formar a sua família. Antes de Deus fazer a mulher, que foi a coisa mais linda da natureza até então, que o Adão virou poeta, essa sim será chamada varão, porque do varoa, porque do varão foi tomada, né? Essa agora é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ele ficou, não existe, irmão, né? Com todo respeito aos homens, claro, mas não tem nada mais bonito do que a mulher, né? Principalmente a minha. Mas tudo bem. O que Deus mandou Adão fazer antes de dar a Eva para ele? Deus disse: Adão, agora você tem a terra e o jardim para lavrar e guardar. Só depois Deus apresentou para ele a companheira. Então, se alguém não estuda e não trabalha, não deve namorar. Esse é um pensamento meu. Ou eu estou doido? É porque você tem que perguntar, né? Porque vai que eu que estou doido, né? Porque tem uns que nem estuda e nem trabalha e propõe casamento. É muita fé. Mais fé ela vai precisar para poder viver numa situação dessas. Porque o que a Bíblia está dizendo nesse texto? Primeiro, profissionalize-se, depois forme a sua família. Primeiro plante a tua horta, desculpe, a tua lavoura, o teu campo. Depois que ele ter rentabilidade, aí sim edifique a sua casa e a sua família. Eu sei que a maioria casou lascado aqui, que a gente convidou testemunha só para dar a geladeira. A maioria fez isso. Ou só eu que sou pobre? A maioria fez isso. Só que uma coisa eu digo, moço, é o seguinte: vai casar com alguém, não escolha alguém rico ou pobre, escolha alguém trabalhador. Trabalhador. Assim, enquanto tiver capim e enxada, a minha família não passa fome. Pronto. Irmão, não tem nada mais honroso do que isso. Vergonha é não querer trabalhar e salvar a sua casa. Então, se é trabalhador, vai dar jeito. Vai ter um problema hoje, mas amanhã ele vai sair dentro de casa de cabeça erguida, vai procurar um emprego. E uma mulher facilitadora, que o apoia. Vai lá que hoje vai dar certo. Não uma mulher que fica lá igual gotejando lá, né? Aquela casa que pinga em tudo quanto é lugar. Que você tem que ficar espalhando bacia e panela, porque tá chovendo. Mulher enjoada, a Bíblia diz que é igual casa cheia de goteira. Todo cômodo é uma incomodação, porque pragueja, às vezes denigre, humilha. Tu é um fracassado igual teu pai. Não, uma mulher de Deus, um homem de Deus, não importa a sua profissão. Eu trabalhei de servente e pedreiro 5 anos, não tenho vergonha da minha profissão, não tenha vergonha de ser honesto. Às vezes a irmã está lá limpando apartamento, às vezes tem vergonha. Irmã, não precisa ter vergonha. Quem somos nós para denegrir uma profissão? A sociedade precisa de todas as profissões, todas. Provérbios 18 e 24. Provérbios 18 e 24. Quem tem muitos amigos
pode se decepcionar, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Se esse versículo fosse hoje, ia dizer assim, ó: quem tem muitos seguidores no Facebook, no Instagram e nas outras redes sociais, pode se decepcionar e se incomodar, porque quando você cair, eles vão ser o primeiro a te excluir. Mas quem tem amigo mais chegado que o irmão, ele encontrou uma preciosidade, porque isso você não encontra no teu sangue. Porque tem gente que ainda pensa que família é sangue. Irmãos, o ser humano tem 4 tipos de sangue, e nem sempre o teu sangue vai ser teu amigo. Quem vendeu José? Os irmãos. Quem é que massacrou Davi? Os irmãos. Quem é que não acreditou em Jesus? Os próprios irmãos. Jesus disse: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Infelizmente é assim. Você pode ter 10 irmãos biológicos, de repente nenhum deles é teu amigo, mas tem alguém que nunca nem sequer você conheceu até os 20 anos da sua vida, e você encontrou essa pessoa, é seu amigo, porque te puxa para perto de Deus. É a pessoa que está lá na angústia, e na angústia nasce um irmão. Então quando eu vejo assim as pessoas falarem de mim, às vezes já falaram, né? Ah, o Eliel fez uma família esquisita, a mulher dele é de um time. Claro, lógico, tinha que ser, não pode ser meu sangue, né? A filha adotou não sei de onde, o filho adotou lá da outra família. Sim, mas isso fez de nós uma família. Por exemplo, Ruth e Noemi, nós tínhamos uma sogra sem filhos, irmã Inês, e tinha uma nora sem marido, mas a maior declaração de amor da Bíblia foi de uma nora sem marido para uma sogra sem filho. Não insiste para que eu te deixe. Onde tu deitares, deitarei. Onde tu fores, eu irei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Nada a não ser a morte vai me separar de ti, e quando eu morrer eu quero ser enterrada do teu lado. Isso é amigo mais chegado que o irmão, que sabe te ouvir, que sabe te aconselhar e sabe te repreender. Porque amigo não é quem fica bajulando não, irmãos. Bajulador está cheio. Amigo chama atenção, amigo orienta, amigo fala a verdade. Porque às vezes a gente se cerca de bajuladores porque é viável. A gente prefere ser destruído pelo elogio a ser salvo pela crítica. Ah, me criticou, não é mais meu amigo. Mas na crítica também tem alguma verdade que a gente precisa mudar, porque ninguém é bom o suficiente, irmãos. Quem que é bom aí para dizer: olha, eu não preciso de repreensão? Quem, irmãos? Todos nós temos alguma coisa para mudar. Então assim, irmãos, eu estou falando isso aqui também, claro, eu coloquei estrategicamente antes do tópico que eu vou falar, para ninguém me entender mal, porque o que eu vou falar agora, no próximo tópico, normalmente a gente não prega na igreja que a gente congrega, a gente prega na igreja que a gente visita. Mas só que na igreja que a gente visita, eu não sei, né? Então o pastor podia achar ruim, mas aqui eu sei que o meu pastor é meu amigo. Só que eu tenho amigos aqui, irmãos, e assim, ó, são mais chegados que irmãos. Por favor, amigos, né? Pessoas que estão próximas a nós, né? A família da namorada do meu filho. Futuramente, se a minha filha, né? Jesus não voltar antes e ela arrumar um namorado, espero que Jesus volte antes, mas também não é para ninguém aqui, irmãos, por favor. Não é para ninguém aqui. Provérbio 25:17. Não se ofendam comigo, por favor, meus amigos. Não deixe de me visitar. Isso aqui é para quem é chato. Vamos ver o que diz Provérbio 25:17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e o passe a odiar. Não tem problema, irmão, visitar, mas só que todo dia o irmão chegou cansado, quer tomar café com a esposa, está lá todo dia no portão, aí a pessoa não sabe como dizer para você ir embora, porque acha que vai ofender. Não precisa dizer, deixa que eu digo, deixa eu falar aqui, irmão, vai um dia por semana
ou cada 2 semanas, e deixa de ficar ali invocando, entendeu? Porque a pessoa não... E outra, tem gente que vai visitar a gente, aí um de nós, ou eu, a Kátia, precisa ir embora, não é meu caso, mas digo o exemplo, eu e a Kátia ter que sair, a pessoa vai ficar. Mas se é uma pessoa do sexo masculino, eu tenho essa coragem de dizer assim: ô irmão, eu estou indo e você vai comigo, tá? Como assim? Não, você vai porque a minha esposa vai ficar sozinha. Até explicar, Valdomiro, que focinho de porco não é tomada. Porque tem gente que não se toca. Irmão, se toca. O irmão levantou e diz: vai sair? Vai junto. Vai junto. Tá, a amiga da irmã tá lá, conversa, papá, conversando, maravilha, uma bênção. A irmã diz: eu vou na padaria, vai ficar só o marido dela, eu vou contigo. Faz isso, irmão, pelo amor de Deus, é conselho da Bíblia. Mas tem gente que não desconfia, não. Tem gente que não vai mais embora. Eu lembro que uma história que eu vi, que a pessoa não ia mais embora, não ia, daí diz assim: tu não está com saudade da tua família, nada? Acho que eu vou buscar eles, ele falou. Estou com saudade sim, eu vou lá buscar, porque aqui a comida é tão boa. Irmãos, não estou falando, mais uma vez, não estou falando para ninguém deixar de me visitar. Você mesmo que vai na minha casa, que sabe que é meu amigo, se eu for todo dia na sua casa, porque a Bíblia diz aqui, ser frequente. A pessoa que é frequente, e quando a pessoa entra sem chamar? Entra sem chamar, vai entrando. Se você não tem grade, tem pessoa que entra, irmãos. E outra, não fica na garagem, já entra quarto adentro, aí a irmã está saindo do banho, está enrolada num roupão ou numa toalha, vão estar ali, eu queria falar que chama lá fora. E eu aprendi uma coisa, a porta abre para lá, eu vou chamar a pessoa, bato na porta e fico desse lado. Uma coisa que eu fiz quando eu fui na casa da Kátia a primeira vez, a avó dela nunca esqueceu, a porta abre para lá. Então eu fico desse lado aqui, porque tem gente que bate e fica assim, já esperando a porta abrir, e ainda dá uma olhadinha para ver como é que está a bagunça, se tem alguém se trocando, é coisa feia. Assim, irmão, fica nesse ângulo, a porta abriu para lá, fica desse lado aqui, porque se a porta abre, você não tem acesso à casa da pessoa. A casa da pessoa é a intimidade dela, é o lar. Chama lá fora, e não entre sem chamar, e não seja frequente. Tem gente que espera o irmão sair para ir lá tomar café com a esposa do irmão, chega na porta e diz assim: eu vim fazer uma visitinha, irmão, faz um café para mim. Não, quer café? Toma em casa, irmão. E o preço que está o café agora? Não que a gente está negando o café, mas só um membro da família em casa, e você ali, e tem gente que não tem desconfiança, não, irmão, dá 11 horas, 11h30, que conversa boa, o dono da casa: amanhã que hora que a gente tem que levantar? Aí tem uma frase: vamos dormir que a visita quer ir embora. Já deu, irmão, vai para casa, irmão, vai para tua casa dormir. Você não tem vida sexual com teu marido? Não, vai para casa. Porque tem gente que não namora mais, não é possível. 1h da manhã, 2h, 3h da manhã, e o irmão vai levantar 7h, vai trabalhar, e fala alto, e mas, irmão, os vizinhos querem dormir. Então, irmãos, é só ensino. Eu acho que eu estou meio que dando bronca, né? Mas não era para dar conselho. Provérbios 15:1, para nós sair disso aqui, porque, irmão, não foi fácil para mim elaborar isso aqui, porque assim, eu não quero ofender ninguém, e eu não quero que ninguém deixe de ir na minha casa. Provérbios 15:1. Na versão transformadora diz assim, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Irmãos, nós temos dias de estresse, sabe? O cônjuge que o diga, os filhos que o diga, o dia em que a gente não está bem. O passarinho cantando estressa. Tem dia que é assim. O gato, o cachorro, tudo estressa. Não sei se é hormônio, se é o calor, eu não sei se é a circunstância, falta de dinheiro, mas tem dia, Moneri, que a gente não está bem. Não está bem. Só que mesmo nesses dias, que são os dias mais perigosos, a gente quer dar uma resposta, porque tem gente que faz por merecer. Mas a gente não pode matar ninguém, então a gente resiste. Mas a gente quer dar uma resposta.
seja no casamento, seja no trabalho, seja no comércio, você foi injustiçado. Essa semana colocaram gasolina no meu carro, só que não era eu que estava, eu estou contando o testemunho da minha esposa, né? Quando ela me ligou, até ela falar que era gasolina no tanque de um carro a diesel, eu pensei que era um acidente. Porque, amor, eu estava aqui no posto, aí a mente da gente já vai, pronto, bateu, meu Deus, o bombeiro, vamos lá, é 192, né, eu acho que é o SAMU, 193 é o bombeiro, aí não, é gasolina. Eu disse, graças a Deus, vão tirar do tanque? Vão tirar tudo com aspirador, e assim, o gerente está bravo, xingou o menino, e eu estou aqui acalmando o gerente e o menino, dizendo, não, mas acontece, distrai, a bomba do diesel está aqui, a da gasolina está aqui, pegou gasolina, acontece, pode dar um problemão, claro, dos grandes, mas fazer o que? Aconteceu. Ela muito calmamente, aí ele assim, só porque tu conseguisse acalmar a situação é que eu não vou mandar ele embora, porque eu ia mandar ele embora hoje. Se fosse outro cliente, eles falaram, se fosse outro, dona, nós estávamos, meu Jesus, porque tem gente que quando está no seu direito, abre uma boca desse tamanho, é o meu direito, eu vou ligar para o meu advogado. Tem gente que tudo é meu advogado, tudo. Se você pegar o lugar dele na igreja, ele olha e pensa assim, falar com o meu advogado. Você sabe que tem crente que tem lugar na igreja, né? Eu conheci um pastor que tinha o lugarzinho dele ali, e se a gente não saísse, ele ficava em pé atrás da gente assim, aí ele batia no pé, a gente estava orando, olhava ele assim, esse lugar aí é meu. Todos nós temos, mas quando não está, não dá, né? Eu sento no lugar aí na igreja aí, às vezes eu brinco com uns amigos meus, eu chego e digo, pegasse meu lugar, eu sento sempre no mesmo lugar, mas quando tem alguém, a vida segue, não tem problema, mas tem gente que faz um brigão por causa disso. Mas a resposta branda desvia o furor. Já viu quando a pessoa está lá estressada, no trânsito, bravo, porque você bateu, acontece muita briga quando bate lá, né? Bateu, amassou o para-choque, daí a pessoa vem com 10 pedras na mão e fala, mas você ouviu a pregação, aí você diz assim, tá bom meu senhor, a gente vai arrumar, eu estou errado, eu bati atrás, mas a gente vai arrumar, vai ficar tudo bem, o senhor pode se acalmar, o senhor quer uma água? E aí a pessoa começa a ver que não tem como discutir. Já viu uma pessoa calma? Tem mulher que fica estressada porque o homem não reage, ela quer que ele reaja, ela quer que ele fale, que ele grite, para ela dizer, tá vendo, você é assim, mas ele é calmo. A resposta branda desvia o furor, ele é tranquilo. Até as nossas reuniões de obreiros, até a nossa vida no ministério, daria muito melhor se a gente fosse mais calmo, a gente resolvesse de um jeito mais tranquilo. Tem gente em grupo, departamento, não sei se acontece, porque eu não estou envolvido em departamento, mas se você pegar a sala do grupo, para fazer qualquer coisa, e ficar um copinho de plástico, dá um brigão, e como diz o irmão Ricardo, crente, irmão, salvo, que diz que vai morar no céu, faz uma brigaçada por causa de nada. Tem gente que briga por causa da fila na saída do portão. Briga por causa de uma vaga, briga por causa dos velhinhos que passam na frente na hora de ser atendido no banco. Chegou mais velhinho, olha, era a minha vez, mas eu tenho preferência, mas o senhor chegou depois, aí fica aquela coisa. Gente, a resposta branda desvia o furor, isso aí salva a gente de tanta enrascada. Provérbios 10, 19, senão eu fico falando disso aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, acaba aqui. Acaba aqui mesmo, é o horário que o pastor me deu. Provérbios 10, 19, deu certinho. Provérbios 10, 19, na versão transformadora, quem fala demais... Eu vou te contar uma coisa, mas assim, eu confio, tá? Pode falar. Aí vira as costas e fala pro outro assim, eu ouvi uma coisa, eu confio, tá? Vou te contar, mas para nós. Mas daí cada um tem o seu amigo de confiança, fala demais. Tem pessoas que numa conversa não deixam a gente falar. Eu digo isso, irmão, porque eu já fiz isso já. De eu ficar falando junto com a pessoa, porque parece que o meu assunto é mais interessante. Então quem fala demais acaba pecando, mas quem é prudente fica de boca fechada. A Bíblia diz em Provérbios, em outro texto, que até o tolo, quando se cala, ele é reputado por sábio. Já viu aquela frase, você calado é um poeta?
Porque às vezes, na nossa fala, a gente estraga amizades, a gente destrói emoções, a gente machuca, fere e adoece a alma do outro, porque a língua é cheia de fogo destruidor. Você acha, a gente sabe, irmãos, é fácil magoar alguém, é fácil adoecer a alma de alguém, Você já experimentou curar alguém? Já experimentou curar alguém que é amargurado? Você ficar no meio de dois que estão brigando e você tentar apaziguar? Não, mas ele talvez não disse por mal. Não, mas calma, não toma decisão precipitada, não, espera. E você ficar no meio daquilo é difícil de conciliar. As pessoas estão com ânimo exaltado, estão irados. Por isso que a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, não fique martelando de noite, resolve hoje de uma forma branda. Porque às vezes a gente vai avolumando, a nossa mente não para, ela não para, e a gente fica falando consigo mesmo. Quando eu encontrar ele eu vou falar. E se a gente fala e machuca demais, irmão, a gente magoa demais, a gente faz comentários desnecessários demais, a gente pensa, mas a gente não fala. Se a gente for falar tudo que a gente pensa, não dá, irmãos. Tem coisas que eu discordo totalmente de alguns amigos meus, mas eu não vou falar. Eles não pediram a minha opinião, eu não vou salvar eles de nada, é só a minha opinião. Então, quem fala demais, peca demais. Quanto mais a gente fala, mais a gente peca. Diz que um pastor foi orar por curas e milagres, e aí chegou em um mudo, e o pastor ia orar, ele... O pastor ia colocar a mão, aí fez por sinais lá para o outro. Pastor, ele não quer ser curado, porque se ele começar a falar, ele vai ser muito mais condenado do que o senhor que fala. Então assim, é difícil, mas falar só o necessário. Você já viu uma pessoa sábia? A pessoa sábia, ela fala pouco, mas quando ela fala, todo mundo presta atenção, porque ela demorou para falar. Então vamos ouvir agora. Ela vai lá e fala. Quando ela fala, parece música. Olha, ela falou. E uma fala apaziguadora, restabelecedora, que vai nutrir a alma de alguém, que vai trazer vida. Quando a pessoa tem vida, ela transmite vida. Você já viu uma pessoa viva, uma pessoa alegre, uma pessoa de cabeça levantada, uma pessoa animada, uma pessoa festiva, que está de bem com tudo, conseguiu perdoar, o coração está curado, ela fala e transmite vida. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve guardar o nosso coração acima de tudo, porque no nosso coração estão as maquinações do pensamento, é dali que vão surgir as palavras, e essas palavras é que vão dizer se a gente é bom ou é ruim, porque pelas nossas palavras nós seremos condenados ou justificados. Não é? Já viu aquela testemunha que o advogado diz: tu não fala nada, tu fica quieto. Aí o advogado começa a audiência, ele começa, aí se condena. Aí o advogado diz: não, agora não tem mais como eu te defender. Não tem, tu não deixa eu falar. E grandes problemas do relacionamento conjugal é isso, porque alguém decidiu falar demais e o outro não entendeu. E um segredo do casamento, irmão, não está na igualdade, está na diferença. O segredo do casamento não está em ser igual. Você nunca vai ser igual a um homem, irmã. Você nunca vai ser igual a uma mulher, irmão. O homem é razão, mulher é emoção. Os dois resolvem problemas de forma diferente. Um é mais extrovertido, o outro é introvertido. Um é mais espontâneo, o outro é mais calculista. Um é mais prático e rápido, o outro é mais sofisticado. É mais cheio de frufru, porque é característica. Agora imagina, irmãos, dois extrovertidos gritando na rua, tem que ter um para dizer: calma, fala baixo. É o equilíbrio. E eu descobri isso, o casamento não é para ser igual, é para se completar. O que não tem, não tem no outro. Eu não gosto de mexer com dinheiro, o outro gosta, vai mexer com dinheiro. O outro gosta mais de comunicação pública, o outro é mais no pessoal. Então cada um no seu jeito. E quando a gente descobre que isso é a estrutura do casamento, que Deus fez para dar certo, justamente por causa dessas diferenças,
Quando dá um problema na rua de noite, quem é que sai lá fora, irmã? Quem é que sai? Não vai dizer que é você, irmã. Tem que ser o homem. Por quê? Porque ele dá a vida. Ele dá a vida. Por quê? Porque é a função do homem. Qual que é a função da mulher? Não é só falar, como alguns dizem que elas falam muito. É como alguém disse assim, a mulher fala 2.500 palavras a mais por dia do que o homem. Aí uma mulher falou assim, claro, a gente tem que repetir tudo para vocês. Aí tinha um distraído e falou assim, o que ela falou? Aí ia ter que repetir de novo. Só que eu arrumei uma técnica, irmãos. Mulher desestressa falando ou fazendo compra. Então, como o dinheiro é curto, vamos falar. O que a gente faz? O homem, quando vai ouvir a mulher falar, deve olhar nos olhos da mulher, porque ele e ela, ou principalmente ela, sabe que se a gente não olhar, a gente não presta atenção. A gente, homem, escuta com os olhos. Então, assim, ó, a esposa quer falar bastante coisa. Você para o que você está fazendo e olha nos olhos dela e diz assim, fala, meu bem. Aí ela vai falar. Depois que ela esgotar o que ela tinha para falar, você está de boa. Você está tranquilo o resto da noite e vai namorar ainda. É uma dica que eu dou, é conselho. Não, é aqui quem manda é eu. Vai perder. Vai perder. É? Aí fica lá aquela briga de quem manda, né? Aí não vai dar certo mesmo. É, como eu já falei outro dia, vou falar de novo para encerrar. Quando a gente é solteiro, a mãe da gente briga com a gente, nós homens, assim, aqui tu não vai mandar não, tu quer mandar? Quando tu casar, aí tu manda, agora tu não vai mandar não. Aí a gente casa, o que a esposa fala? Tá pensando que aqui é a casa da tua mãe, que tu fazia o que tu queria? A gente está numa situação e fica difícil também. É? Então tem aqueles que têm o dom da comunicação, então comunica mais. O fim de tudo o que é, irmãos? A gente controlar nossas palavras para falar no momento certo, né, pastor Lucia? Tem aquele versículo que diz, uma palavra a seu tempo é como uma maçã de ouro em uma bandeja de prata. Quão boa é? Assim, ouvindo eu falar, parece que eu sou perfeito. Irmãos, tira isso da tua cabeça, para de pensar assim. Eu sou falho também, muitas vezes eu errei nesse lado aí, e erro ainda. Mas uma palavra dita no seu tempo, quão boa é. Agora uma pessoa inconveniente, vai ali, teu defeito. As crianças fazem isso, né? Mas adulto não pode. A gente aprende a disfarçar, né? Eu tinha um dente encavalado aqui, as crianças olhavam e diziam assim, teu dente está torto. Aí eu dizia, eu sei, eu vou botar aparelho e vou arrumar. Aí eu digo assim, e o teu, se você não cuidar, vai cariar, porque você também não está escovando. Por quê? São crianças. É a mesma coisa, irmãos, quando você pega 5 crianças e coloca 6 fatias de bolo. O que as 5 crianças vão fazer? Comer rápido para pegar o último. Agora pega 5 adultos e 6 fatias de bolo. Todo mundo pega e começa assim. Bem devagarzinho. Olha para aquele pedaço, todo mundo quer, mas ninguém fala. E quando está acabando, um diz para o outro, pode pegar. Não, eu estou cheio, eu já comi. É seu. Por que a gente faz isso? É o mesmo sentimento de criança, mas o que a gente aprendeu? A disfarçar. Porque assim, a gente disfarça a inveja, a gente disfarça o ciúme, porque a gente sente, ou não sente? Vai dizer, irmã, quando você vê lá, uma mulher bonitona, conversando com o seu marido, que não dá um ciúmezinho, mas você disfarça. Oi, tudo bem? Oi amor, eu tô te esperando lá, tá? Ali. Pois, não demora, amor, hoje a gente conversa, mas não, quando não é assim, o que está fazendo aí com essa sirigaita aí? Estão tramando alguma coisa? E não é nada disso, às vezes é só a cabeça da pessoa que está assim. Então a gente aprende a controlar, que é um outro texto de Provérbios, que o homem que não se controla, que a mulher também, é como uma cidade que não tem exército. Qualquer coisa tira ele do pedestal, qualquer coisa faz essa mulher sair do salto, perder a paciência, e assim vai. Mas quando a gente tem o controle do Espírito sobre a nossa vida, e é Deus que rege o nosso sentimento,
E a gente entrega para Deus os nossos ímpetos e vontade, os nossos anseios, os nossos impulsos. Porque às vezes, mas eu não tenho impulso de ira, mas tem de prostituição. Controle seus impulsos, Eliel. Controle. Porque tem muito leão dentro de mim que se eu der comida... Mas isso é eu, né? Vocês são outro tipo de anjo. Amém. Obrigado, pastor.